todo louvor e toda adoração seja dada ao Senhor. Cheguei cedo aqui com a minha caçula aqui, e a gente estava conversando ali, para mim, já fui muito ministrado ali, conversando com o pastor. Amém? Eu trago um abraço da Igreja Rei dos Reis, do pastor Marcos Cobb, estou com alguns irmãos aí também, o Carlos César, Leandro e André, que acabaram de chegar, e eu realmente, eu estava até um pouco muito ansioso, muito nervoso, mas graças a Deus a gente chega diante daqui da Igreja do Senhor, parece realmente que eu estou lá na Rei dos Reis, parece que eu estou aqui, estou muito bem à vontade. E que Deus, que Jesus Cristo possa ser glorificado, amém? Possa ser exaltado nesta noite. Muito obrigado pela essa oportunidade, eu agradeço a Deus, eu agradeço ao pastor Harrison, eu agradeço a família dele, eu louvo a Deus por essa oportunidade, e ele realmente passou essa responsabilidade para nós, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia, um versículo só, somente um versículo só. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 8, amém? Glória a Deus, aleluias. Que a palavra do Senhor seja ministrada, que somente a Ele seja dada toda a honra e toda a glória e todo louvor, amém? Tudo aquilo que o pastor Harrison falou aqui também, graças a Deus, falei para ele ali, é fruto, ele recolhendo os frutos de obediência, de honra, porque o homem só colhe aquilo que ele um dia plantou, amém? Que você possa tê-lo cada vez mais como um exemplo, para que você também possa ter êxito, ter sucesso na sua vida, como um servo do Senhor, amém? Quem achou aí, amém? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Quem achou diz aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Deus, eu quero te engrandecer nesta noite, te exaltar, te bendizer, no nome de Jesus. Jesus declarar que nós te amamos, que nós adoramos servir ao Senhor. E eu te agradeço por esta igreja, eu te agradeço por essa liderança, Senhor, que exalta o teu nome nesse lugar. E que, Senhor, o Senhor seja cada vez mais glorificado aqui nesse lugar, Senhor, e a Ti seja dado toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Que da minha boca, Senhor, não venha sair palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que seja o Teu Espírito Santo com poder, Senhor, para que nós sejamos edificados mais e mais, e o Senhor, Pai, continue sendo exaltado nesse lugar. Deus, muito obrigado. Esta é a Tua igreja, este é o Teu povo, Senhor, o povo que chama pelo Teu nome. Continue conosco, Senhor, pois Tu és Jesus, mas também Tu és Emanuel, o Deus conosco, e nós Te louvamos, submetemos todo o nosso ser a Ti, nos consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Amados, esta é uma palavra poderosa que o escritor aos Hebreus traz uma exortação ao povo de Deus, aos cristãos, a igreja do Senhor, a igreja viva do Senhor. É muito maravilhoso a gente poder reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador, viver para Ele, amar Sua pessoa, a Sua existência. É muito tremendo. O maior que temos na nossa vida é a pessoa de Jesus em nós, habitando em nós. É maravilhoso poder suspirar Jesus. É maravilhoso poder adorar Jesus. É maravilhoso poder viver Jesus. É maravilhoso, como o pastor acabou de declarar aqui, ter Jesus na nossa vida e termos uma vida, um estilo de vida como cristãos, como homens, como mulheres de Deus. Mas muitas das vezes na nossa vida a gente se apega a coisas, a gente se apega a situações e que muitas das vezes nos atrapalha o fruir, o agir daquilo que Deus tem para a nossa vida. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, e o pecado que tão de perto nos rodeia, os embaraços
da nossa vida. Mas a própria palavra declara que nós temos que olhar para Jesus, para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nessa noite, eu oro para que cada um de nós que amamos ao Senhor, possamos olhar firmemente para Ele, diretamente para Ele, fazer como o apóstolo Paulo declara, prosseguir para o alvo, que é Cristo, esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguir para o alvo, que é Ele, acertar o alvo, que é o Senhor. Pecado significa errar o alvo, amartia significa errar o alvo, mas que eu e você possamos cada vez mais acertar o alvo, que é agradar ao Senhor, olhar para Ele, viver para Ele, suspirar a Ele. Às vezes a gente fala tantas coisas, suspira tantas coisas. Eu costumo dizer que a gente tem que suspirar a Jesus. Ele é o nosso fôlego, Ele é a nossa vida. Amém? Certa vez querendo discipular um irmão meu, e ele veio como eu também, de outra maneira de pensar e de viver, e tudo que ele falava o nome de uma senhora, falava o nome de uma coisa, e eu, com o maior respeito a ele, que sou o caçula da minha família, eu falei assim, eu vou fazer algo que ele vai entender. Aí toda vez que ele falava alguma coisa, eu suspirava, Jesus. E aí eu, um dia viajando com ele, falava, meu Deus, aí eu falei assim, meu Deus, ele vai entender. Aí eu suspirava, graças a Jesus. Aí ele se tocou e falou assim, rapaz, você está me tentando dizer alguma coisa, né? Eu falei, não, que isso? Com o maior respeito, ele falou assim, eu entendi. Você está querendo que eu mude o meu jeito de falar, né? Em vez de falar como eu falar Jesus. Eu falei, Ele é tudo para nós. Amém? Ele é a nossa essência. Hebreus 13, versículo 8. O escritor falando aqui de várias coisas, o viver, depois você chegar em casa, você medita no capítulo 13, ele fala assim, mas Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Tudo bem? Amém? Simples assim, né? Vou te mostrar que não é tão simples assim. Ao longo da história do cristianismo, que o nosso Deus, o nosso Jesus divide a história da humanidade, diante da história do cristianismo, muitos tentaram de várias as formas pintar Jesus, mudar Jesus. Cada vez aparece mais pessoas que tentam pintar o rosto de Jesus, pintar a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele. Um mostra lá, faz um desenho de um Jesus com cabelão, outros com Jesus de olhos azuis, olhos com Jesus de barba. Os filmes, cada vez alguém mostra Jesus correndo, outro descontraído. Já tem até novela e mostra um Jesus lá bem assim tranquilo. E às vezes nós como cristãos, como adoramos um Deus invisível, mas real, e nós ficamos assim. Eu quero dizer para você nessa noite que ao longo da história, ao longo do tempo, mudaram Jesus de todos os tipos de maneira, mudaram a sua face, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, o tamanho, a cor da sua pele, mas eu quero dizer para você que Ele continua o mesmo. Amém? E para mim e para você, no que diz a Escritura que Ele continua o mesmo, não importa o que pintam por aí, não importa o que desenham por aí, o importa é que para mim, Ele continua o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. É o que está ali no gabinete do pastor. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. E é isso que tem que
que falar mais alto na minha vida e no meu coração. Ele continua o mesmo. Já tentaram mudar a sua imagem. E muitas das vezes nós, como servos do Senhor, como cristãos, nós ficamos debatendo se isso, se aquilo, se com coisas. Certa vez me pararam diante de na época eu trabalhava no meu trabalho, no secular, eles estavam discutindo, as pessoas estavam discutindo, eu passei e eles passaram assim, falando assim, vem cá. Nós estamos discutindo aqui que quando chegar no céu, nós vamos... Eu creio que nós vamos encontrar Jesus, o Espírito Santo, Deus no seu trono. Eu não. Eu creio que eles vão estar os três juntos. E o que você acha? Eu falei assim, se estão os três juntos, se estão separados, e para mim não faz diferença. O que importa é que eu quero entrar no céu, receber o bem-vindo de meu Pai e glorificar aquele. Se está junto, se está separado, eu quero estar lá. Eu quero estar lá no céu. Porque se estiver junto, separado, não vai fazer diferença para mim. Então, isso precisa ser a nossa essência. Isso precisa aquilo que fala, vem arder nos nossos corações, né, Davi? E nós cantarmos, deixa queimar, deixa queimar. É Ele que queima, é Ele que gera vida, é Ele que gera fôlego em mim. Para me continuar declarando, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Não vai mudar. Não muda, não tem variação. Ele continua o mesmo. Ele será sempre o mesmo. Não importa a cor do seu cabelo. Não importa a cor da sua pele. Não importa a cor dos seus olhos. Aliás, em Apocalipse fala, seus olhos como fogo, chama de fogo. Seus pés como latão reluzente. Mas o que eu estou tentando dizer aqui nessa noite, não é simplesmente isso, é que ao longo da história vem se transformando Jesus, vem se mudando Jesus. Mas para mim e para você, Ele precisa continuar sendo o mesmo de ontem, de hoje e o dia eternamente. Amém? Estou muito à vontade aqui naquilo que vou falar, naquilo que estou pregando, primeiro porque tenho a convicção, a certeza daquilo que estou falando da parte do Senhor. Sabe, amado, quero dizer para você que está aqui nessa noite, que vale a pena focar Jesus. Vale a pena focar Jesus. Pastor, com todo respeito, e você falou aqui, eu me sinto à vontade, porque aqui eu estou em um templo que desde o momento que eu entrei ali com as plaquinhas, parece que eu estava chegando, né, Leandro? Calcero, lá na Rei dos Reis. A mesma coisa, a mesma coisa. Então eu fico muito à vontade naquilo que eu estou falando para os irmãos, e a minha palavra é para crescimento da igreja, é para crescimento dos irmãos. A igreja precisa avançar, a igreja precisa ser dinâmica, a igreja precisa ser atraente, a igreja precisa ser viva, a igreja precisa realmente aplaudir, gritar, exaltar o nome do Senhor, deixa queimar, arder a chama desse evangelho que um dia me resgatou das trevas e me trouxe para a luz. E o que eu tento te falar nessa noite é que muitas pessoas estão presas a coisas, a cores, a templos, quando a essência é o Senhor, quando Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu não estou falando isso somente num contexto aqui, eu estou falando num contexto geral. Ei, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Muda-se os templos, muda as cores do templo, a forma de culto, muda o jeito de louvor, de adoração, mas muda-se as formas. Mas eu quero dizer que Ele continua o mesmo, que Jesus continua o mesmo. As pessoas ficam discutindo, gastando tempo. Eu já nem tenho, vocês não me acham. Vocês não me acham. Eu te dou o endereço da minha casa e meu telefone, mas vocês não me acham. Mas eu sou uma pessoa que não vivo em rede social, mas sou bem informado. Sou bem informado. Outro dia, houve uma imensa discussão sobre isso. Sobre cores de igreja, sobre púlpitos, sobre isso, sobre aquilo. As pessoas gastando tempo. Graças a Deus, eu não tenho. Ah, Deus é maravilhoso para comigo. Porque se eu tivesse, eu ia arrumar briga com muita gente, meu Deus.
Ah, meu Deus, tanta coisa para fazer. Ai, vem comigo nos hospitais. Quando você encontra um jovem com 22 anos com leucemia. E você fala assim, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, e é de eternamente. E Ele vai te restaurar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te curar. Não que essas coisas não são importantes. Até são. Mas os discípulos, fariseus, discutiam e falavam, olha que templo, olha que obra, olha que coisa linda, olha que coisa. Jesus falou assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Levaram tantos anos para construir. Ele estava falando assim, eu sou acima do templo, eu sou mais importante que o templo, eu sou mesmo de ontem, de hoje, eu sou de eternamente. O templo vai ser destruído, mas em 3 dias ele vai ser restaurado. Ele estava falando assim, sou eu, o negócio sou eu. Então as pessoas, e graças a Deus, porque no meio dessas discussões, sempre tem uma pessoa sábia, sempre tem uma, eu dou glória a Deus. E isso quem me mostrou foi o próprio pastor Marcos. Falou assim, me mostrou aqui. Aí tinha uma pessoa muito sábia, uma jovem, uma moça, deu uma palavra. Oh meu Deus, que palavra sensata, falando da essência. Então deixa eu te falar algo nessa noite, não se prenda a essas coisas. Templo muda de cores, muda de forma, mas eu quero dizer para você que o Senhor da igreja continua o mesmo. Deixa eu te dizer algo. Templos muda de cores, de formas, mas a igreja do Senhor continua com a essência de quem é Jesus Cristo. Enquanto alguém se preocupa com cores, ou com isso, ou com aquilo, a única coisa que você tem que saber é se essa igreja, a cruz, está vazia. E Ele já vive, ressuscitou e vive para todo sempre. E é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Essa é a essência do evangelho que abraçamos e do evangelho que pregamos. Tem alguém aí, amém? Tem alguém aí, amém? Eu não sou louco de ferir a igreja do Senhor. Eu não sou louco de meter a mão na igreja do Senhor. E eu estou falando de igreja, de gente, de pessoas, de CC, de cheiro. Eu estou falando disso, de como o pastor gostou, é a palavra que eu gosto de falar, ter cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. Sabe por que Deus não ungiu? Isso aqui é coisa minha, tá? Parênteses. Sabe por que Deus não ungiu Sama, Abinadab, Eliabe, os filhos mais velhos de Davi? Porque eles estavam cheirando um monte de cheiro de mirra, de um monte de coisa lá, tomaram banho, botaram lá perfume da Natura, da Boticário. Mas sabe quando chegou Davi, Deus falou assim, é esse cheiro de ovelha que eu gosto, é esse cheiro de ovelha, unge esse, derrama óleo sobre a cabeça, desce. Isso é a igreja do Senhor, eu não sou louco de tocar na igreja. E as pessoas estão discutindo por causa de templo, brigando, isso ou aquilo. Você tem que saber o seguinte, não importa as cores, importa se Jesus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. É aquele que foi para a cruz por mim e por você e ressuscitou e hoje a cruz está vazia. A igreja que em Atos 20, o apóstolo Paulo declara que ele comprou com teu sangue a igreja. Tem alguém aí, amém? Essa é a igreja do Senhor. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Em Lucas capítulo 2, quando Maria, José estavam na festa com Jesus. Você vai falar assim, mas ele tinha 12 anos. Para aí. A Bíblia diz que eles ficaram em festa. Eles estavam ali em festa. Mas de repente eles tornaram para sua casa. E na caminhada, depois de caminhar um dia inteiro, eles perceberam que Jesus não estava com eles. Tem alguém aí, amém? Uma das coisas que nós não podemos na nossa vida é deixar Jesus para trás. Vira para quem está do seu lado e fala assim, caminha, mas não deixe Jesus para trás. Faz o que você quiser na sua vida, mas não deixa Jesus não. Tem alguém aí? Ei, não deixa Jesus. Eles caminharam e quando perceberam, Jesus não estava com ele. Maria, cadê Jesus? Ela procurou dentro da multidão, não estava. Porque nem todas as multidões estão. O pastor acabou de declarar aqui. A igreja do Senhor é aquela que traz a lenha, traz o fogo, mantém acesa. Aí Maria procurou entre os parentes. Que isso?
Entre os parentes, também não estava, não. Ele não estava entre os parentes. Aí ela procurou entre os amigos. Quantos crentes, pastor Ravos, e os demais irmãos estão aqui, se decepcionam. Vou largar. Porque se decepciona, porque no meio da multidão que ele está, Jesus não está. Procura entre os parentes, também não está. Procura entre os conhecidos, entre os amigos, também não está. Aí ela retorna para Jerusalém. E quando ela retorna para Jerusalém, ela procura mais uma noite e não encontra. Mas sabe aonde que ela vai encontrar? No templo, ensinando ali. Eu quero te dizer para você nessa noite, cuidado, cuidado, cuidado. Porque a igreja do Senhor é e continuará sendo a maior referência, esse ajuntamento aqui do povo de Deus, de Jesus estar e você encontrar o Senhor. Amém? Continua sendo a maior referência. Então templos se transformam, se pintam. A igreja precisa ser dinâmica mesmo, tem que avançar mesmo, tem que crescer mesmo. Mas Jesus continua sendo o mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente. Amém? Sabe o que eu acho tremendo também? É que se Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, nós, como seus imitadores, podemos também continuar os mesmos. Mas pastor, eu não posso crescer. Não, ei, não complica a minha vida não. Por favor, me ajuda aí. Eu não estou falando que você não possa crescer, não estou falando nada disso não. Você tem que crescer, você tem que prosperar. Nós estávamos falando ali, eu estava falando com o pastor, que eu lembro da face dele, garoto, e ele continua garoto, só que os cabelos, a aparência, tá barbudo, o cabelo, a vida segue em frente, meu irmão, e nós estamos muito mais bonitos que antes. Você já pegou uma foto sua de antigamente, viu? De tempo, antigamente não. Você já pegou e viu? Eu já olhei foto minha que eu olhei e falei assim, Jesus, não estava puro não. Repreendo, sai dele! Em nome de Jesus, sai dele! Oprimido, gente, que opressão é aquela? Eu falei, meu Deus, esse não sou eu não, que opressão. E eu não estava puro nesse negócio não. Rasga isso, gente, queima, faz um ato profético. Agora hoje não, posso estar mais cheinho, posso estar mais coisa, mas a graça sobre a nossa vida, a unção sobre a nossa vida, a poder de Deus sobre a nossa vida, porque Ele é o mesmo. Mas ainda que a aparência muda, ainda que pinta um negócio branco aqui, ainda que dá uma larguecida, porque a vida da gente tem que se estender, a vida da gente vai enlarguecendo, a essência continua o mesmo, o amor continua o mesmo dentro dos nossos corações, porque Ele não muda, e se Ele não muda, se Ele continua o mesmo, eu também posso continuar o mesmo. Amém? Isso não significa que você não cresça, que você não produz nada disso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se nós somos imitadores deles, podemos ser ricamente abençoados, podemos ser prósperos, podemos ser bem-sucedidos, podemos crescer muito, multiplicarmos, sermos até famosos. Mas continuar sendo o mesmo. Não é uma roupa, isso aqui é coisa da minha esposa. Não é um sapato. Não é isso que vai mudar a essência que está aqui. Não é isso aqui que vai mudar a essência que está aqui. Que Ele era, que é e que há de vir. Que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Tem alguém aí? E a Bíblia diz assim em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Está escrito, aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é as cores, não é aquilo que eu visto que vai mudar aquilo que eu tenho aqui dentro de mim. Amém? Precisamos continuar sendo os mesmos na essência de Deus para a nossa vida. Tudo bem? Amém? Saul foi um homem transformado em outro homem. Ele foi ungido. Ele foi capacitado.
Ele estava entre os profetas, e está escrito assim em 1 Samuel capítulo 10, e ele foi transformado, 9 e 10, a história, ele foi transformado em outro homem. Dizia esse provérbio: Saul profetizava, e de repente Saul se achou, já começou, perdeu aquilo ali, esqueceu quem ele era em Deus, e aí começou a fazer coisas por conta dele próprio, fez até monumento para ele, e aí Deus usou o mesmo profeta e falou assim: Deus rasgou o teu reino, porque ele esqueceu de continuar sendo ele mesmo, e perdeu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Antes de Saul perder, Deus rasgar o reino dele, ele era um homem tremendo. Ele ganhou batalhas tremendas. Ele destruiu reinos. Ele aprendeu a perdoar até aqueles que não queriam ele quando ele foi levantado rei. Falou assim: hoje não é dia de morte aqui não. Ele aprendeu a dividir o boi. Divide tudo aí, ó. Dá para todo mundo. Quem não fizer isso. Mas depois subiu. A fama subiu. Endoidou o cabeção. Ficou. Agora eu posso. Uma das piores coisas de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é achar que agora ele pode ir na força do braço dele. Perder a essência. Quando Pedro negou Jesus, que ele se quebrantou e ele correu perto do Senhor, o Senhor transformou a sua vida e o seu ministério e deu a ele a responsabilidade de pastorear a igreja do Senhor. Mas Davi, com todas as suas falhas, ele continuou sendo o mesmo. Ele continuou sendo a mesma pessoa. O mesmo homem ungido. O mesmo homem que, por mais que pecou, mas ele continuou com o coração quebrantado. Ele continuou sendo a mesma pessoa humilde. Ele honrou Saul até na sua morte. Ele honrou seus líderes. Ele honrou seu filho que queria matá-lo. Ele continuou com a essência da mesma pessoa que ele era. É isso que precisamos para a nossa vida, como igreja. Deixar Jesus ser quem Ele é na nossa vida e nós continuarmos sendo aquilo que Ele nos chamou. Deu para entender? Amém? Sabe, amados, uma das coisas que mais assim, eu louvo, eu agradeço ao Senhor. Grava isso. Que o Evangelho de Jesus Cristo, que a pessoa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a única pessoa na face dessa terra que era, que é e que há de vir, que me dá a oportunidade de eu viver sendo eu mesmo. Eu louvo a Deus por esse Evangelho, porque dentro desse Evangelho eu posso ser eu mesmo. Eu posso ser eu mesmo, do meu jeito. Porque Jesus me ama. Eu não posso explicar. Eu só sei que Ele me ama. Eu só sei que Romanos 5,8 diz que Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui nós podemos ser nós mesmos, originais. O DNA é seu. Somente você. Deus não chamou ninguém para ser clone. Deus chamou você para ser você mesmo. E isso eu louvo a Deus. Porque eu não preciso me parecer para ninguém. Eu não preciso simplesmente ser outra pessoa para ganhar nenhum mérito com ninguém. Isso aí é fora daqui. Aqui não. Aqui, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, nós podemos ser muito abençoados. Deus possa nos usar tremendamente. Mas nós podemos continuar sendo os mesmos no Senhor. Os mesmos no Senhor. Não deixar subir a cabeça, muito menos no coração. Amém? Também, eu queria procurar terminar com isso. Jesus é o mesmo. Se Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, o seu poder é o mesmo. A sua graça é a mesma. A sua
paz é a mesma, a sua misericórdia é a mesma, e o seu amor continua sendo o mesmo por mim e por você. Esta cruz é a mesma, vazia. Esse evangelho que pregamos é o mesmo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, que se alguém prega outro evangelho, ainda se for até um anjo, que seja ele anátema, ou seja destruído para a glória de Deus. Ele continua o mesmo, e se ele é o mesmo, tudo que ele fez ontem, ele faz hoje também. Ele é o mesmo que perdoa pecado. Ele é o mesmo que salva, que liberta o endemoniado. É o mesmo que perdoa uma mulher que foi apanhada em adultério. Ele é o mesmo que deixa ser tocado por uma mulher que tinha um fluxo de sangue, mas que agora não é curada só de um fluxo de sangue, mas é curada de todo o seu emocional, porque ela se rasga e fala tudo para o Senhor, e ele para uma multidão e dá atenção para essa mulher e ouve todas as suas mazelas. Ele é o mesmo que continua parando e me dando atenção, é o mesmo que continua falando comigo, é o mesmo que continua falando com você, é o mesmo que continua sendo cabeça desta igreja. Ele é o mesmo que continua com as suas misericórdias cada manhã sobre a nossa vida. E se ele é o mesmo ontem, o que está faltando para nós? É fazer com que o Jesus de ontem seja o Jesus de hoje. O desafio meu e o seu é fazer que o Jesus de ontem, que é de hoje, de eternamente, verdadeiramente seja o Jesus de hoje. O Jesus que tem a essência de ser quem ele diz ser. E quem ele verdadeiramente é. Quem diz que eu sou? Profeta? Jeremias? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Isso que ele é, o que era, o que é e o que há de vir, o Senhor da igreja. A essência da igreja, o motivo da nossa canção, o motivo da nossa adoração, o motivo da nossa existência. Isso precisa ser impregnado no nosso ser, para que o Jesus de ontem seja o Jesus de hoje, de agora, na nossa rua, na nossa família, na nossa cidade, no nosso bairro, expressar esse Jesus que continua sendo o mesmo e sempre será. Amém? 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 Que Deus te abençoe. Lembra-se, não fica preso a estruturas, não fica preso a cores, não fica preso a formatos. Você não nasceu numa forma, você nasceu pelo poder de Jesus, que é, como o apóstolo Pedro declara em Atos 3, o autor da vida, o autor da sua e da minha vida. E é Ele que precisa ser exaltado, engrandecido, adorado acima de todas as coisas. Quando eu tenho Ele, Jesus, como essência da minha vida, para com isso. Essas coisas são coisas. Eu não vou ficar arranjando picuinhas do inferno para me tirar do propósito, para me desviar para a direita, nem para a esquerda, para me sair do centro da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu oro para que Jesus continue sendo a essência da sua vida, vai continuar sendo a essência dessa igreja, a essência deste povo, e que ele continua sendo adorado ontem, hoje e será, com certeza, eternamente, para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade como igreja. Em nome de Jesus. Amém? Posso pedir a igreja para colocar de pé? Se coloca de pé. Amém? Aleluia. Pediu para orarmos. Vamos orarmos. Amém? Vamos orar. Eu tive a oportunidade de
pela Igreja Rei dos Reis, pastorear algumas igrejas, em Marataízes, no Engenho da Praia. E eu louvo a Deus, eu brinco, porque eu louvo a Deus pelas coisas chiques que se fazem hoje, né? Né, Davi? As coisas chiques que se fazem hoje. No final do ano lá, os irmãos, minha filha foi dançar, aí minha filha falou assim: pai, hoje vai ter o Medrin. O Medrin? Que, filho? Filha, você traduz essa linguagem aí para nós, entendeu? Pai, eu vou um monte de música junto. Aí, isso que é Medrin. Meu Deus, eu fazia o Medrin e nem sabia. E aí lá no Engenho da Praia, os irmãos precisaram fazer curso, os irmãos precisaram viajar. Aí tinha um rapaz com uma guitarra, a gente chegando na igreja. Ele falou: pastor, não tem ninguém para tocar. Eu falei assim: meu filho, você nunca viu a gente cantar? E aí eu brincava com ele, porque nunca... Mas a gente fazia o Medrin. Mas aí realmente eu nunca... Mas aí ele falou: pastor, mas como é que a gente vai ministrar a igreja? Eu falei assim: como? Sabe o que a gente vai fazer, pastor Ravi? A gente vai começar falando assim, ó: Jesus, Jesus, Jesus. E aí a gente fazia o Medrin só de Jesus. Só de Jesus. Só de Jesus. Aí lembrávamos das músicas de David Keelan. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus. É só isso. Sabe o que falta na nossa vida? A gente amar Jesus e a ponto de adorá-lo acima de todas as coisas, buscar o seu reino. E aí a gente fica falando: mas como que a gente vai fazer? Mas pastor, a gente vai em tal culto, a gente vai pregar em qual lugar? Cadê o povo? Cadê as pessoas? Como que a gente vai fazer? Ei, só basta Jesus ir. Se ele estiver, tudo acontece. Ei, na sua casa, leva Jesus para lá. No seu trabalho, ai pastor, leva Jesus para lá. Ai, na sua rua, leva Jesus para lá. Ai, meu Deus, na sua mente, deixa Jesus ser a essência da sua mente. Ai, eu não sei muita coisa, pastor, eu não consigo nem entender muita Bíblia. Deixa Jesus invadir o seu coração. Deus, eu quero te adorar nessa noite, porque o Senhor é tudo para nós, Senhor. O Senhor é tudo para nós. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor se verteu no teu sangue na cruz por nós. E esse sangue continua o mesmo. Esse poder do Senhor continua o mesmo. A sua compaixão pelos perdidos continua a mesma. O Senhor continua alimentando a multidão. O Senhor continua sustentando o fraco. O Senhor continua, Pai, tendo compaixão dos órfãos e da viúva. O Senhor continua tomando as crianças no colo. O Senhor continua, Pai, chamando aqueles segundo o teu propósito. Porque o Senhor é o mesmo. Deus, muito obrigado por essa igreja. Porque, Senhor, teu servo, pastor, tem continuado sendo o mesmo na sua essência. Essa igreja tem buscado continuar sendo a mesma em sua essência. Temos que ser dinâmicos, temos que crescer, temos que progredir. Mas o Senhor continua sendo o Deus dessa igreja, o cabeça dessa igreja. Que o Senhor seja o Deus de ontem, de hoje, de eternamente na nossa casa, na nossa essência, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso meditar, no nosso cada passo da nossa vida. Ah, Jesus, nós gastamos tanto tempo em tantas coisas e perdemos a oportunidade de, como Maria, escolher a melhor parte, que é estar contigo. Que nessa noite essa igreja cresça, cresça, cresça. Alargue as suas tendas. Cada discípulo desse lugar, cada homem, cada mulher possa crescer, mas continuar com a essência daquele que era, que é e que há de vir. A mesma compaixão, a mesma paixão, o mesmo amor. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, que nós possamos continuar com a mesma humildade, com a mesma simplicidade, Senhor. Com o mesmo abraçar, com o mesmo, Senhor, dar atenção, com o mesmo cheiro de ovelha, do bom pastor das ovelhas. Deus continua abençoando o pastor Haverson.
Continua abençoando essa igreja. Continua abençoando esse ministério. Com graça sobre graça. Com unção vinda do alto. Os projetos, Senhor. Abençoa os projetos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa os projetos. Abençoa este ano de 2019. Eu declaro um ano abençoado. Um ano de novidades de vida, de coisas novas, de surpresa, de poder de Deus. Porque a essência daquele que é o mesmo está aqui nesse lugar. Meu Deus, muito obrigado. Que os frutos, Senhor, do respeito, da honra, da obediência, seja pairável, visível nesse lugar. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada. Oh, meu Deus, que os princípios possam estar enraigados em nossos corações. E que o Senhor continua, Pai, sendo adorado nesse lugar. Eu oro agradecido ao Senhor por essa oportunidade de poder ministrar a Tua palavra. Perdoa o meu muito falar, Senhor. Quem sou eu para mexer com estrutura de igreja? A igreja é Tua, Senhor. Eu só venho aqui declarar que nós possamos sempre trazer o Jesus de ontem para hoje. Para hoje continuar sendo referenciado e adorado. Muito obrigado, Senhor. Eu oro para que esta palavra, que é a Tua palavra, caia em terra fértil e ela dê fruto a 100 por 1 para a glória do Teu nome. E a Ti, Jesus Cristo de Nazaré, seja dada toda a honra e toda a glória e todo louvor e toda adoração e toda exaltação, pois somente o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ai, queridos, eu agradeço. Espera aí, pastor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de ter amigos no reino, amigos na caminhada. Nesse mês de janeiro temos recebido amigos aqui, está aqui, mas o pastor Carlos Alberto como esse amigo. Está aqui Davi também como esse amigo que nós temos no reino, na caminhada. E ter amigos faz toda a diferença. Conhecemos uma história que Jesus chega diante de um tanque, um homem está lá aleijado por muitos anos. E Jesus pergunta a ele: o que houve? Por que você está aí por tantos anos? E esse homem responde: eu não tenho ninguém, eu não tenho amigos que me levem até o tanque quando a água é agitada, quando o anjo toca naquela água para que eu seja curado. E então aquele homem ficou ali estagnado, paralisado por muitos anos, por falta de amigos nessa caminhada, de pessoas que possam compartilhar, que possam confiar e andar junto, os incentivar, os corrigir, os chamar a atenção. Mas em contrapartida conhecemos outra história que diz que um homem aleijado simplesmente é carregado por 4 amigos e eles abrem um buraco no teto, no telhado da casa porque não tinha por onde passar, mas não se conformaram com as dificuldades e levaram aquele amigo diante de Jesus. E a história diz que ele foi curado. Por muitos anos foi inventada uma mentira nessa cidade, dizendo que essa igreja era uma igreja rebelde, que não tinha amigos, que era uma igreja sozinha. Mas por 10 anos nós temos desmentido essa mentira do nosso aniversário. Nós temos amigos, ao longo desse mês vocês têm visto esses amigos, e não é a primeira vez, eles estão sempre aqui. E foram esses amigos que nos ajudaram ao longo de toda essa caminhada, que nos sustentaram a caminhada. Pessoas que vêm nesse altar não são contratadas. Pessoas que vêm nesse altar, a gente não paga, não negocia para que elas venham nesse altar. Pessoas que vêm nesse altar têm uma história junto com a gente, tem uma referência, por isso que pisam aqui. Davi caminha com a gente há muitos anos, pastor Carlos Alberto caminha com a gente há muitos anos, pastor Aécio que veio semana passada, pastor Leandro também, e assim os outros que virão são pessoas que andam, que caminham com a gente e que têm uma referência. E eu louvo a Deus por poder ter amigos desse jeito, que traz uma palavra, que confronta, que chama atenção, que exorta, que incentiva. São esses amigos que nos levam diante da presença de Jesus e que trazem cura, que trazem mudança, que trazem transformação sobre as nossas vidas. E que possamos continuar vivendo essa realidade em todas as áreas da nossa vida. Que você sempre possa ter essas pessoas, sempre possa andar junto, ande junto com o seu discipulador, ande junto com os seus discípulos, aproveite o ano de 2019 como um ano do amor e viva esse amor, essa comunhão, porque é essa amizade, porque é exatamente esse relacionamento que causa essa mudança, essa transformação nas nossas vidas. E eu mais uma vez agradeço a Deus pela vida do pastor Carlos Alberto, agradeço a Deus pela vida do Davi e da sua equipe também. Eu quero continuar adorando
No capítulo 25 de Êxodo, Deus fala para Moisés assim: Moisés, procura o povo e peça ao povo que traga as ofertas até o altar, para que através dessas ofertas seja construído o tabernáculo. E Deus pede para que eles levem ouro, a prata, madeira, tecido, levassem muitas coisas, muitas matérias-primas, para que pudessem construir o tabernáculo. Depois de Deus direcionar Moisés a fazer isso, Moisés dá esse recado para o povo e sobe para o Monte Sinai e fica lá 40 dias na presença de Deus. E a história diz que o povo não atende o pedido de Moisés. Moisés pede ao povo para que leve a oferta até o altar, para que pudesse cumprir esse propósito e construir o tabernáculo, mas o povo não leva, o povo fica com medo, com ganância, trancando a mão, o bolso, e se nega a levar a oferta até o altar do Senhor, para que o propósito da construção do tabernáculo fosse estabelecido. E isso no capítulo 25 de Êxodo. E quando você olha no capítulo 32 de Êxodo, Moisés demorou, ficou 40 dias lá no monte. E então o povo procura aquele que estava ali representando Moisés, Arão, pessoa de confiança. Mas então eles procuram Arão e falam: Moisés, está demorando demais, a gente precisa construir um Deus, um ídolo, porque a gente veio de uma cultura que a gente precisa de alguma coisa para adorar. E então Arão, em meio àquela pressão, permite que eles construam um bezerro de ouro. E olha o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Moisés, no capítulo 25, direcionado por Deus, pede ao povo para trazer o ouro para construir o tabernáculo e ninguém leva. A história diz que eles ficaram relutantes e não levaram o ouro para construir o templo, para construir o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo. Mas no capítulo 32, quando falaram que iam construir um bezerro e que tinha que ser de ouro, então Arão fala: então tragam o ouro, arranque o brinco da orelha das suas mulheres, arranque as argolas, pegue tudo que vocês tiverem de ouro e tragam que vamos construir. E diz a história que o povo levou muito ouro e construiu um bezerro com aquele ouro que eles levaram. Todas as vezes que nos negarmos a levar o ouro, que nos negarmos a levar a provisão que o Senhor tem nos dado para o reino, para os propósitos do reino, vai ser construído um bezerro depois com aquele recurso. Cada vez que nós nos negamos a entregar o nosso dízimo, o seu dízimo vai ser usado depois para construir um bezerro na sua vida, para construir um ídolo na sua vida. Cada vez que você se nega de entregar uma oferta, depois você usa a oferta para construir um ídolo. Cada vez que você se nega a primiciar, cada vez que você se nega a semear, você pode ter certeza que logo depois você constrói um ídolo. Porque às vezes nós temos o conceito que nós economizamos e não dizimamos, não ofertamos, não primiciamos, não semeamos no reino do Senhor, estamos economizando. Mas quando vamos em uma farmácia, quando vamos no shopping, quando vamos em qualquer outro lugar, nós não conseguimos economizar e construímos para nós o bezerro. Muitas das vezes nós temos dificuldade de entregar o nosso dízimo, a nossa semente, mas não temos dificuldade de dar 1.000, 1.000 e pouco, 2.000 em um smartphone, não temos dificuldade de comprar um tablet, de comprar um tênis, de comprar uma roupa, de comprar utensílios que vão servir para a nossa vaidade. E o que estamos fazendo? Deixando de cumprir aquilo que o Senhor pediu, para que levássemos o tesouro, o dízimo, a oferta, a primícia, a semente, a casa do tesouro, para que houvesse mantimento. E estamos